Bom dia, terceira série. Nós vamos trabalhar as nossas análises de textos, continuar. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 4 na página 126. Vamos analisar um soneto de Gregório de Matos e uma música de Adoniran. Mas antes de analisarmos esses textos, o soneto e a música, é importante falarmos um pouco a respeito de cada um dos autores, certo? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Gregório de Matos, que é um autor do Barroco, um autor baiano, do período do Barroco. Ele pertencia a uma família de pais nobres portugueses, estudou em colégio jesuíta e era um autor assim altamente satírico. A obra dele girava em torno do sátiro, do lírico, do encomiástico, que é uma visão mais elogiosa. Mas o vínculo sátiro, ou seja, essa característica satírica da obra dele, era muito intensa. Era tanto que ele era considerado o boca do inferno por muitos autores, porque achavam, e até alguns críticos literários o achavam debochado, às vezes nas expressões, certo? Então, por esse motivo, ele foi considerado o boca do inferno. Então, Gregório de Matos, ele falece aos 59 anos, na cidade de Recife, teve uma febre e acabou falecendo. Considerado um dos maiores poetas brasileiros do período já citado, que é o período do Barroco. Ele tinha uma grande paixão pela literatura, embora sendo advogado, e trabalhou no período colonial por muito tempo como advogado. No entanto, a sua paixão maior era literatura, gostava muito de escrever obras literárias. Ele era chamado de rebelde, né? Ele criticava assim, de maneira muito intensa a sociedade portuguesa da época, e por esse motivo ele foi altamente perseguido pela Inquisição. E todo esse sofrimento dele fazia dele uma pessoa um tanto pessimista, cheio de situações que às vezes até diziam que ele tinha muita maldade, as pessoas consideravam uma pessoa maldosa pela situação que ele vivia. Ele era um pouco inadaptado para o período que ele estava inserido. Então, são essas as atribuições a respeito do autor Gregório de Matos Guerra, e nós vamos fazer uma pequena referência ao autor, que é cantor e compositor brasileiro Adoniran. Ele compôs essa música, As Mariposa, desse jeito mesmo, As Mariposa, é a música dele. E Adoniran, ele foi, no caso, considerado um cantor e compositor de estima no Brasil, filho de imigrantes italianos, e ainda jovem mudou-se com a família para Jundiaí, São Paulo. E em 1924 vão morar em Santo André, na Grande São Paulo, onde começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar para ajudar a família. Ele foi considerado o pai do samba, compôs diversas músicas com ritmo de samba. Mas Adoniran, no caso, era o nome artístico, o nome dele real mesmo era João Rubinato. Representava em alguns programas de rádio diversas personagens, entre as quais Adoniran Barbosa, que é o nome que foi dado aqui como o nome artístico dele, e acabou por se confundir com seu criador, dada a sua grande popularidade. Ele então ficou conhecido, como eu já disse, de maneira nacional como o samba ou pai do samba paulistano, certo? Então são essas as atribuições, as referências ao cantor e compositor Adoniran. Bom, é interessante nós analisarmos as duas obras aqui de maneira bem detalhada. No soneto de Gregório de Matos, diz o seguinte: ó tu, do meu amor, fiel traslado, mariposa entre as chamas consumida, pois se a força do ardor perdes a vida, a violência do fogo me há prostrado. Tu, diamante, o teu fim has encontrado,
essa flama girando apetecida, eu girando uma penha endurecida, no fogo que exalou morro abrasado. Ambos de firmes anelando chamas, tu a vida deixas, eu a morte imploro, nas constâncias iguais, iguais nas chamas. Mas ai que a diferença entre nós, choro, pois acabando tu ao fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. Então esse é o soneto de Gregório de Matos, que faz uma referência à mariposa. E agora nós vamos ver a música de Adoniran, As Mariposas, e vamos ver como os dois autores se referem à mariposa aqui. Cada um tem uma referência diferenciada à mariposa. Nessa música aqui de Adoniran diz assim: As mariposa, singular mesmo, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Então, vocês podem observar que a linguagem aí, se vocês estão acompanhando a leitura do texto, é uma linguagem muito simples, próxima do coloquial mesmo, uma linguagem que não tem nada de culto na linguagem, é uma linguagem bem popular, bem coloquial. Ela roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposa, que fica dando volta em volta de mim, todas as noites só para me beijar. Boa noite, lâmpada, boa noite, mariposa. Permita-me osculhar-lhes as alfácias. Pois não, mais rápido, porque daqui a pouco eles me apagam. Então, nós podemos observar que os dois autores aqui falam a respeito da mariposa. E para nós compararmos esses dois textos, é importante nós averiguarmos, em primeiro lugar, como o poeta Gregório de Matos identifica ou se identifica com a mariposa. Quando ele faz essa reflexão sobre o seu estado de espírito em relação à mariposa, ele fala também fazendo uma relação com a amada, no caso aqui. Da mesma forma com que a mariposa se entrega a uma paixão ardente pela luz, ela se perde também, e ele, no caso, se perde por uma grande paixão, perda que atribui um sentido trágico ao soneto. Ou seja, esse soneto aqui é um soneto lírico e ele considera a mulher, no caso aqui, ardente, como a mariposa. Então, o seu estado de espírito aqui é sofrimento. Então, da mesma forma que a mariposa se entrega a uma paixão ardente pela luz, ele se perde também pela paixão que ele tem pela amada. Já no texto de Adoniran, há uma inversão da imagem. Uma vez que o poeta, no caso, ele se considera a luz, ele é a lâmpada, e dessa forma, essa lâmpada chama, atrai as mariposas. Então, essas mariposas aí são as mulheres. Então, ele é a luz que atrai as mulheres, a comparação dele aqui na música. Poeta é a lâmpada, e a poesia apresenta tom um pouco mais, como eu já disse para vocês no momento da leitura, um jeito de se expressar de maneira coloquial e popular. E a expressão de sentimentos mistura uma sensibilidade, um aspecto debochado e até meio cômico. Então, você pode observar que há uma diferença. O Gregório de Matos considera a mariposa, assim como ela tem um ardor pela lâmpada, assim ele também se perde em ardor pela mulher. Já na música de Adoniran, ele é a própria lâmpada, o eu lírico aqui é a própria lâmpada que atrai as mulheres. Há essa diferença, certo? Então, no decorrer da interpretação das demais questões, nós vamos trabalhando através de áudios, explicando, tirando as dúvidas e já fazendo as correções, certo?